Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. Ouça essa palavra do começo ao fim. Deus tem uma palavra para você, Deus vai falar ao teu coração. Deixe aqui no comentários aqui o seu pedido de oração. Quero levantar um clamor para você, para a tua casa. A palavra de Deus para mim e para você, ela está hoje aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3. Eu quero ler com vocês do versículo 8 até o versículo 10, onde a Bíblia está nos dizendo: Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Olha que palavra maravilhosa de Deus para mim e para você, onde a Bíblia está dizendo, meus amados, que Deus ali, ele falou para Abraão que os gentios, no caso que seríamos nós, seríamos justificados pela fé, como Abraão foi justificado pela fé. Ele anunciou primeiro o evangelho. O evangelho aqui é a boa notícia. A boa notícia, meus amados, para mim e para você, que nós só podemos ser salvos mediante a fé. Nós fomos a lermos, meus amados, em Gênesis no capítulo 15, no versículo 6, nós vamos ver ali Abraão dizendo que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ele foi acreditado como justiça. Veio o crédito da justiça para Abraão porque ele acreditou em Deus. Além Romanos, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo vai falar de Abraão, ele vai dizer, meus amados, que Abraão entendeu, quando ele estava velho ali, que o corpo dele já estava mortificado, que o ventre de Sara estava morto. Ele entendeu, meus amados, que humanamente não havia mais chance deles ter um filho, mas ele compreendeu, meus amados, que fiel é aquele que fez a promessa. Ele não olhou nem para o corpo dele, nem para o corpo de Sara, mas ele olhou para Deus, ele firmou na palavra de Deus, ele não firmou naquilo que o olho dele podia ver, ele confiou em Deus e isso foi acreditado a ele como justiça. Ele é chamado o pai da fé e todos aqueles que creem em Deus e colocam a confiança em Deus são filhos de Abraão. É isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus prometeu ali em Gênesis no capítulo 12 que através de Abraão ele ia abençoar todas as nações da terra. E ele, meus amados, cumpriu essa promessa enviando Jesus Cristo para que todo aquele que crê em Jesus seja salvo. Ali em João 6,28 perguntaram para Jesus o que eu devo fazer para realizar a obra de Deus. Em João 6,29 ele vai dizer: creia naquele que ele enviou. Nós realizamos a obra de Deus quando nós cremos em Jesus, quando nós damos a Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo mérito. Por isso o justo ele é salvo pela fé, não é pelas obras dele, mas sim pelas obras de Jesus. Quando nós colocamos a confiança em Jesus, quando nós acreditamos em Deus, que somente Deus pode nos justificar e nós não podemos ser justos em nós mesmos, meus amados, aí nós recebemos a salvação, nós recebemos o presente de Deus. Nós nos tornamos benditos como Abraão, porque Abraão viu que não havia mais solução para ele, mas ele acreditou em Deus, ele confiou no Senhor e Deus ali, meus amados, trouxe à existência o filho para ele e para a esposa dele. Deus cumpriu a promessa e através desse filho veio a descendência, meus amados, de Jesus, e através de Jesus Cristo eu e você nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Compreende, meus amados, nós somos salvos pela fé. Compreenda, somente
pela fé. A fé produz em nós boas obras, porque quando nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito. Em Gálatas 5,16, viva pelo Espírito, de maneira nenhuma nós iremos satisfazer os desejos da nossa carne. Aí nós nos posicionamos, abrimos o coração, deixamos o Espírito nos conduzir, e aí, meus amados, a vontade da carne cai por terra e nós passamos a viver em liberdade, porque nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova criação. Pela fé, crendo em Jesus, nós passamos a dar boas obras por causa do poder do Espírito de Deus, por causa do novo nascimento, porque Jesus Cristo nos perdoou. É aquilo que Tiago vai dizer: a fé sem obra, ela é morta. Amém, meus amados? E as nossas obras não vão ser mortas, porque nós cremos em Jesus. Por meio da fé nós produzimos boas obras. Efésios 2,10 vai dizer que Deus nos preparou de antemão para que em Cristo Jesus nós dessemos boas obras. Jesus diz ali em João 15,5 que Ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos. E se nós estivermos conectados nele, nós vamos dar muitos frutos. A única maneira, meus amados, de nós darmos frutos é estando conectado nele. Se um galho de uma árvore for cortado e tiver um fruto, esse fruto vai secar. Mas se ele estiver conectado ali no tronco, esse fruto vai germinar. Da mesma maneira, se nós estivermos firmes em Jesus pela fé, nós vamos dar frutos, porque a vida de Jesus, a vida do Espírito, vai nos libertar da vida do pecado. É o que ele vai explicar aqui, no versículo 10. Pois aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro e não fazê-las, meus amados, está debaixo de maldição. Amém? Por que debaixo de maldição? A lei é santa, ela é justa, ela é pura e ela é perfeita, mas o homem pecador não consegue obedecer a Deus. A lei é santa, o homem pecador não consegue, meus amados, cumprir toda a lei sem tropeçar. Se tropeçar num só mandamento, nós somos devedores. Por isso a lei nos coloca debaixo de maldição, mas a fé em Jesus Cristo nos coloca debaixo da bênção, porque pela fé no nome de Jesus nós somos perdoados. Pela fé no nome de Jesus nós somos perdoados. Ele cumpriu com mim e com suas obrigações, então todo o mérito é dele. Toda a honra é dele, toda a glória é dele. E agora, pela fé no nome dele, nós, meus amados, podemos produzir boas obras através do Espírito. Tudo isso por ele, porque a lei não pode justificar o pecador, porque o pecador não consegue fazer a vontade de Deus. Por mais que ele queira, ele não consegue. Apóstolo Paulo ali em Romanos 7, ele faz esse discurso dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, o mal ele acabava fazendo. E ele começa: quem me libertará? Ou em Romanos 8:1 ele vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Cristo nos liberta do poder do pecado. Jesus Cristo nos põe em liberdade. Ele nos dá o Espírito Santo. Ele nos coloca em comunhão com Ele. E através dessa comunhão, meus amados, o pecado cai por terra. É o que está ali em Romanos 6,14. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não pode mais nos dominar. O pecado perde a força, perde o domínio. Porque, meus amados, nós não lutamos para vencer o pecado. Nós cremos em Jesus Cristo, que já venceu. Nós entendemos que a batalha já foi ganha e nós colocamos a confiança em Deus. Como Abraão, ali em Gênesis 15:6, creu em Deus e foi acreditado a ele a justiça, nós cremos em Jesus e recebemos a justiça como um crédito, como um presente de Deus para mim e um presente de Deus para você. Por isso, Romanos 1,17 e ali Hebreus 10,38 diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar ali em Hebreus 10,38, Deus não tem prazer. Porque se ele firmar nas suas próprias obras, certamente, meus amados, ele cai da fé. Ele firma nas suas obras e aí não há salvação para ele dentro da lei. Mas crendo em Jesus Cristo, meus amados, o poder do Espírito nos capacita a fazer a vontade de Deus e ser homens e mulheres de Deus. Amém? Você só pode agradar ao Senhor nascendo de novo, recebendo o Espírito Santo, mediante a graça. Por isso diz ali em Efésios 2:8-9, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. É um presente.
novamente. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus Cristo, ele é a minha justiça, e Jesus Cristo é a sua justiça. Quando nós cremos em Jesus Cristo, arrependemos dos nossos pecados, recebemos ele como único Senhor e Salvador, nós recebemos a justiça que vem dele. Leia ali Romanos no capítulo 6. Você vai ver que quando você crê em Jesus Cristo, você é crucificado com ele e ressuscitado com ele. Você passa a ter uma nova vida, uma nova natureza, um novo DNA, uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Através da graça de Cristo e do poder de Deus, você, meus amados, se torna mais que vencedor. Como está ali em Romanos 8:37, você vence o pecado pela fé, tendo uma nova natureza que é um presente de Deus e é dada para mim e para você quando nós colocamos a confiança em Jesus, quando nós cremos em Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Quero orar por vocês. Pai, eu oro para que a tua graça flua. Nós entendemos que a justiça vem pela fé e não é por nossas obras. Nós cremos em ti, Jesus, e por isso nós entendemos que somos perdoados e somos justificados. Nós damos a ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o mérito. Nós entendemos que a fé sem obra, ela é morta, mas nós só podemos produzir boas obras mediante a fé em Ti, recebendo o Senhor como único Senhor e Salvador, que nos dá o Espírito, e através do poder do Espírito nós podemos, Pai, fazer a Tua vontade. Através do poder do Espírito nós, Pai, renunciamos os desejos da nossa carne. Nós Te agradecemos porque o Senhor é fiel. Amém.